Agora, pessoal, eu quero trazer um outro tema aqui e também conversar com a nossa reportagem, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com parlamentares de oposição depois dessas operações da Polícia Federal. E aí o Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente, porque os senadores entregaram para Pacheco pautas de interesse do grupo. E que pautas são essas, hein? Bruno Pinheiro, conta tudo. Bem-vindo, meu amigo. Oi, Evandro, que bom falar com você, com quem nos acompanha. Uma reunião extensa aqui no Senado Federal. É importante ressaltar que ainda estamos no recesso, não retomaram as atividades ainda, mas diante de várias operações da Polícia Federal e também de ações do STF, a oposição se reuniu então aqui no Senado Federal com vários senadores. Entre esses assuntos, o fim do foro privilegiado, que é um assunto muito importante. Só tem esse foro quem está aqui no Parlamento, no Congresso Nacional, e acaba ali tendo essa imunidade e sendo investigado no STF. Então, de acordo com o líder da oposição no Congresso Nacional, o senador Rogério Marinho, ele voltou a falar que é importante restabelecer este equilíbrio aqui no Congresso Nacional e também voltar à normalidade. E ainda exigiu o fim dos inquéritos que estão sobre a relatoria de um só ministro no STF. Vamos ver. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita anormalidade. E o que nós viemos falar aqui com o presidente do Congresso Nacional é que é importante que o Congresso se posicione no sentido de restabelecer esse equilíbrio necessário entre os poderes e que nós possamos voltar aos trilhos da normalidade democrática com o encerramento desses inquéritos que não terminam nunca e que geram centenas de filhotes. Agora, de um outro lado, tem também uma outra discussão que já se arrasta durante 5 anos. Já foi resolvido lá no Senado Federal, que é o fim do foro privilegiado. Já foi colocado em votação, foi aprovado no Senado, é de autoria do senador Álvaro Dias, inclusive, e agora está aqui na Câmara dos Deputados. Nós já temos, inclusive, Evandro, essa arte só para a gente ver o que foi colocado em votação, o que foi aprovado lá no Senado Federal. Na verdade, foi enviado para a Câmara dos Deputados, essa justificativa ao final, o que disse que nesse sentido apresentamos essa proposta de emenda à Constituição que extingue o foro privilegiado nos casos de crimes que são cometidos através de qualquer autoridade aqui dentro do Congresso Nacional que responda na justiça comum, que seja um crime comum. Então, e foi justamente nessa linha que o senador Eduardo Girão também voltou a fazer uma outra defesa sobre o fim do foro privilegiado. Mas aí é necessário um convencimento, uma articulação muito maior, não no Senado, mas com Arthur Lira aqui na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o senador Eduardo Girão. No Brasil existem milhares de autoridades com essa prerrogativa. No mundo inteiro são pouquíssimas, você conta nos dedos. O Brasil tem essa anomalia e o Senado já votou o seu fim há 5 anos. Está lá no gabinete do presidente Arthur Lira a deliberação disso, que a gente acredita que é uma trava nesse sistema, que aí a gente pode ter justiça para todos a partir dessa votação. Eu cheguei a conversar após essa reunião com alguns nomes. Eles reclamam não sobre a investigação, eles acreditam que qualquer senador ou qualquer deputado está sujeito e tem sim essa liberdade de ser investigado, mas a forma que essa investigação está acontecendo, a forma que as operações da Polícia Federal estão acontecendo, inclusive chegando aqui no Congresso Nacional sem nenhum tipo de aviso antecipado aos seus representantes. Agora é aguardar qual será a reação dos representantes do Congresso Nacional ao fim do recesso na semana que vem. Evandro Cini. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. E aproveito aqui para ressaltar a tua competência durante todos esses dias de cobertura dessa operação aí, desde o dia em que a Polícia Federal esteve lá na casa em Angra dos Reis, né, em que participaram ali do momento o presidente e seus filhos, até toda essa repercussão que você vem contando para a gente aqui e trazendo bastidores. Bom trabalho, muito bem feito aí em Brasília. Até mais. Se tiver mais, só chamar a gente aqui, Bruno.
Quero saber de vocês se esse interesse da oposição em colocar os crimes na justiça comum, ou seja, tirar o foro privilegiado, tem a ver com a possibilidade de não demandar mais para o Supremo Tribunal Federal os julgamentos relacionados a possíveis crimes que sejam cometidos por parlamentares. Hein, Gustavo Segré? Tem uma explicação muito lógica. Qual é? A primeira, o Supremo Tribunal Federal hoje está tendo um trabalho muito árduo em termos, pontualmente, da oposição. Claro, isso pode ser porque o pessoal do governo não está fazendo nada errado. Talvez seja, não sei. Estou sendo um pouco irônico, mas serve a explicação. E quando você tem um processo no Supremo Tribunal Federal, é instância final. O que determina o Supremo Tribunal Federal está terminado, está concluído, não tem instância, não tem recurso, não tem nada. O que ganharia um deputado, um senador, perdendo o foro privilegiado? Vai direto para a primeira instância. Indo para a primeira instância, tem um recurso da segunda instância. Não sendo suficiente o recurso, tem o STJ. Não sendo suficiente, aí vai no STF. Passaram 11 anos até chegar lá. Então, tem uma lógica clara. O temor de que o Supremo Tribunal Federal esteja atuando politicamente e não judicialmente. E as mostras hoje estão provando que tem pessoas que não deveriam ter foro privilegiado e estão sendo investigadas pelo Supremo. Então, estão tentando, na minha humilde opinião, tirar esse foro privilegiado para que, primeiro, ter mais tempo de defesa e, segundo, não estar pendente de uma suposta ou teórica subjetividade por parte de alguns ministros. Você concorda com o Segré, hein, Fábio Piperno? Estava aqui voltando do tempo, fazendo um exercício mental aqui. Por exemplo, a ação 470, mensalão, né? O Alan sempre cita, ele gosta de citar um número, o Alan tem uma ótima memória para isso. Então, o Supremo mandou muita gente para cadeia, inclusive. Para de puxar saco dele para depois ele pegar leve com você. Não, eu nem espero isso. Eu sei a sua estratégia. Eu nem espero isso dele. Mas, enfim, mandou lá aqui a sua estratégia. Muita gente ligada ao governo, Dirceu, Genuíno, inclusive gente que hoje está na oposição, mas na época também frequentava o governo, como Roberto Jefferson, o Valdemar acabou sendo preso também, né? Uma ação que correu no Supremo, o Supremo na época presidido por Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo Lula, mandou todo mundo para a cadeia, todo mundo cumpriu pena. Isso aconteceu. Agora, hoje, por exemplo, o Supremo investiga muita gente e há uma grita geral de que o Supremo está aí, enfim, perseguindo esse, aquele e tal. Eu discordo muito disso. Agora, eu também fico imaginando o seguinte, o pessoal tem que tomar cuidado, porque se isso acontecer de descer... Uma vez, o ex-governador de Minas, deputado federal Eduardo Azeredo, também ele corria o risco de ser condenado pelo Supremo e ele renuncia ao mandato de deputado na véspera lá da sentença para poder, então, fazer com que o processo dele retrocedesse à primeira instância. Esse tipo de coisa também tinha na época. Agora, já no processo. Agora, veja, imagina, por exemplo, aquela deputada que saiu correndo armada na rua e tal. Se eu, vocês e tal, qualquer um de nós fizesse a mesma coisa, iria para a cadeia. Ela, por conta do foro privilegiado, teve lá atenuantes previstas na lei. Então, precisam tomar cuidado também com isso. E aí, Gani, como é que você analisa? Olha, eu acho que tem que acabar o foro privilegiado. Você acha que o Piperno ele usou um exemplo do passado para mostrar um certo equilíbrio nesses julgamentos? Então, lá, quando foram aquelas pessoas ligadas ao PT envolvidas num escândalo de corrupção, o Supremo Tribunal Federal também as julgou e as prendeu. Nesse momento, quem estaria na mira seriam pessoas relacionadas à direita aqui no país. Você acha que há realmente esse equilíbrio apontado aí pelo Fábio Piperno, que não necessitaria ou colocaria sob a avaliação a necessidade de se tirar o foro privilegiado dessas pessoas? Olha, eu acho que há um desequilíbrio. Eu lembro que eu comecei a trabalhar como economista, eu cobria política numa consultoria econômica também, e eu assisti os julgamentos do Supremo à época do mensalão e era algo ali exemplar. Dava orgulho de ver, né, toda aquela sustentação oral dos ministros do Supremo e tudo ali muito embasado em fatos, em provas, como ocorreu o mensalão. Aplausos à atuação do Supremo em
a partir de 2005, né? Agora, o que a gente vê hoje, e há muitas críticas, é na forma da condução desses julgamentos. Então, muitas vezes, inquéritos que são perpétuos, né? Então, você tem uma investigação, um inquérito, ele tem que terminar para começar outro. Não, um inquérito vai sendo apensado em outro, a gente até se perde, né? Se é o inquérito das fake news, que vira atos antidemocráticos, pessoas sem foro privilegiado, e aí é simplesmente uma menção muito vaga, tem um deputado que supostamente está envolvido, então pronto, já usa essa pessoa para estar ali na mira do Supremo. E o que eu vejo que é o principal, em alguns processos, o Supremo acaba sendo o julgador, a própria vítima, né, e o acusador. E aí há um conflito claro de interesses. Então, eu vejo que é muito válido o que a oposição está pedindo, que é justamente uma tentativa, né, de baixar essa temperatura do Supremo em relação a alguns parlamentares. Eu quero até aproveitar e puxar outra questão que foi trazida também pela oposição na fala de Rogério Marinho. Vamos trazer ele novamente, né, daquele discurso, para a gente jogar aqui para o Luiz Felipe Dávila. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita anormalidade. E o que nós viemos falar aqui com o presidente do Congresso Nacional é que é importante que o Congresso se posicione no sentido de restabelecer esse equilíbrio necessário entre os poderes e que nós possamos voltar aos trilhos da normalidade democrática com o encerramento desses inquéritos que não terminam nunca e que geram centenas de filhotes. Luiz Felipe Dávila, tem muito a ver com o que estávamos comentando. Uma pauta vai puxando a outra. Você acha que, além do foro privilegiado, há essa necessidade da oposição conversar com a presidência do Congresso sobre possíveis abusos que seriam cometidos ali ou um desequilíbrio, melhor usar essa palavra, desequilíbrio em relação ao Supremo Tribunal Federal? Com certeza. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, das cláusulas pétreas da Constituição, por exemplo, como a liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, nesse momento, ao criar essa fábrica de inquérito por tempo indeterminado e objetivo indefinido, fere justamente esses artigos importantes da Constituição, o artigo 5º, o artigo 220 da Constituição, que garante plenamente a liberdade de expressão, de opinião, e, portanto, de ideias. E, portanto, isso está ocorrendo no Brasil. E o que está acontecendo é só você olhar um fenômeno. O que impera no Brasil hoje? O medo. Medo. Jornalista tem medo de falar determinados assuntos e amanhã perder o emprego ou até mesmo ser cancelado. Empresário tem medo de falar assuntos perigosos, principalmente ligados a determinadas pautas de costumes, e perder o emprego ou a ação da empresa cair. Professor tem medo de entrar na sala de aula e falar alguma coisa que vai contra a agenda do identitarismo. Então, isso mostra um país onde a liberdade de expressão não está sendo respeitada na sua maneira integral. Então, está correta a posição do senador Rogério Marinho. Voltando à questão, tem que acabar com, não é o fórum privilegiado, tem que acabar com todos os privilégios nesse país. Não podemos ter uma república de privilegiados. Vocês podem me contar qual é o deputado de um país civilizado que tem fórum privilegiado? Sabe quantos? Nenhum, só o Brasil tem. E aí é um ponto importante. A Argentina tem? Tem. Eu estou falando país de primeiro mundo. País sério. País sério, não estou falando Nossa, Argentina. Você aceita, mas é verdade. Você aceita dessa forma, Argentina? Porque o que é isso? Eu quero explicar. O fórum privilegiado tornou-se um privilégio dessa turma quando a Constituição de 88 foi feita, porque ainda tinha o resquício do regime militar, que as pessoas eram perseguidas justamente por suas ideias, por suas opiniões, por seus pensamentos. Então a Constituição quis garantir plena liberdade aos representantes do povo para não ter o poder cassado, né, justamente por causa de suas opiniões, de suas crenças. E isso teve um período de validade. Eu entendo o trauma que é sair de um período ditatorial, querer assegurar isto na Constituição para que isso não volte a ocorrer. Mas nós já passamos esse período, tá certo? A Constituição é de 1988.
né? Nós estamos em 2024, então não faz o menor sentido manter esse privilégio. Todo mundo tem que ir para a justiça comum. Aliás, todos esses casos sendo julgados hoje, nesse tribunal de exceção que se tornou o Supremo, deveria estar na primeira instância e não no Supremo. Então, é muito importante acabar com isso, porque acaba essa linha tênue entre o que deve ser julgado no Supremo e o que deve ser julgado na primeira instância. Todo cidadão brasileiro tem que ser julgado na primeira instância se cometeu alguma coisa errada. E, como bem disse o Segré, tem um longo caminho para recorrer tal e, se houver uma questão constitucional, chegar ao Supremo. Mas não podemos transformar o Supremo nessa corte, que é isso mesmo, julga, que é afetada pelas acusações, e isso não faz parte desse arcabouço do Estado Democrático de Direito. Por que você levantou a mão, Gani? Eu queria pegar uma carona num ponto aqui que o Dávila trouxe, que hoje a gente vive num estágio de medo, né? Tá todo mundo com medo, o jornalista tem medo, o empresário tem medo, o professor tem medo, seja por medo da justiça ou medo do assassinato de reputação, a cultura do cancelamento. Na China, você pode falar o que você quiser em relação a pautas de costumes, contar piada, não acontece absolutamente nada. Você só não pode falar de autoridade, aí você corre risco. Nos Estados Unidos, você pode criticar à vontade as autoridades, você está blindado pela lei. Agora, em relação às pautas de costumes, identitárias, etc., você também tem que tomar muito cuidado nos Estados Unidos. E o Brasil, como sempre, ele importa o pior dos dois mundos. Então, a gente tem o modelo chinês e o modelo americano. A gente não pode falar de autoridade e a gente não pode falar da pauta de costumes. Por isso que a gente vive num estado de medo. Que foi, Gustavo Segré? Um agregado. No Reino Unido, na Inglaterra, você não pode, pisando o solo, o chão do território, falar mal do rei. O que fazem os ingleses? Colocam um banquinho, eu vi isso. Colocam um banquinho, sobem no banquinho, não estão pisando o chão e aí pode criticar à vontade. Olha o que é a costume, cultura. Sim. Não pode criticar pisando o chão. Mas se não pisar o chão, então pode pular e gritar. Pular ou subir no banquinho. Coisas de outras culturas.